Na minha vida pessoal, eu sempre procurei ser mais criativo. Tem alguma coisa a ver comigo isso. Eu nunca quis simplesmente repetir o que os outros já fizeram. Gosto de inovação, gosto de novidade, gosto de tornar uma coisa velha em algo novo, gosto de pegar alguma coisa rotineira, porque algumas rotinas são necessárias, mas dar uma cor diferente, um toque diferente naquilo para tornar aquilo uma coisa mais agradável, mais palatável. Eu acho que é por isso, por exemplo, que eu não me adapto a esses métodos que são implantados hoje no meio da igreja evangélica brasileira, que a igreja evangélica brasileira está importando tantos métodos assim de fora, métodos de outros países, de Colômbia, de Estados Unidos, de Europa, mas esses métodos fazem todo mundo ser igual. Canta-se igual, toca-se igual, prega-se igual. Parece que todo mundo que prega precisa pregar daquele jeito, tem que falar com aquela entonação. E a vida de Deus, sabe aquela coisa, tem que dar aqueles agudos, aqueles rompantes, e tem que, se fala na TV, tem que falar para a câmera daquela maneira. Eu não gosto dessas coisas. Usa-se os mesmos métodos, às vezes até sem criatividade na variação, não é G12, é M12, Y12, pode ter. Para que essas coisas todas, né? Até nome que não é bíblico, porque se fosse bíblico, eu até entendo de manter o mesmo nome. Por exemplo, tipo, Ceia do Senhor. Não tenta inovar, querido, isso aí não é para inovar. Ceia do Senhor, o nome é esse, não vai colocar piquenique do Senhor, não dá. Happy hour do Senhor. Não dá, querido, não dá. Batismo, é coisa séria. Essas coisas não se mudam, porque é bíblica. Mas inventar coisa nova, modismo. Tem que mudar o nome da igreja, agora tem que ser, já pensou? Comunidade Apostólica Carisma. Nome feio, não é? Então, pura falta de criatividade. Parece que hoje a igreja celebra muito a imitação, o mimetismo. Isso não é bom. E quando isso acontece no meio da igreja, começa todo mundo a ficar igual. E isso vai afetando as nossas vidas pessoais também. Parece que essa imitação do mimetismo tem a ver com essa falta de criatividade. E nesse ponto, cai bem aqui uma frase de um escritor, Martin Rubin, que ele diz o seguinte: papagaios imitam seus donos, e os donos consideram isso um sinal de inteligência. Eu prefiro a diversidade. Eu amo a diversidade. Aliás, eu acho até a uniformidade burra. O que eu estou falando se aplica à vida pessoal, mercado de trabalho, à igreja, tudo. Pensa aí. Se a tua vida é aquela coisinha de sempre, vai ficando chato. Por que alguns casamentos caíram no marasmo? Porque não muda nada. Todo dia a mesma coisa. Inclusive o mesmo pijama. Não muda nada. Não saem juntos. Quando saem, saem para o mesmo lugar. Não conversam coisas novas, não ouvem coisas novas, não fazem coisas novas, não quebram rotinas. Tem gente que é assim no mercado de trabalho. Ele vai trabalhar e ele está assim, estou aqui para fazer o que mandar. Aí o que manda ele faz. Você é só uma peça. Está na hora de você ser um pouco mais criativo, mais participativo. Igreja também. Igreja não pode ser a mesma coisa. Temos que inovar, temos que ter coisas diferentes. Como igreja, buscar Deus de maneira diferente. E aí tem a ver com a nossa vida pessoal. A inovação aqui entra, não na nossa liturgia. Não basta só mudar a liturgia. Vamos pregar primeiro e cantar depois. Não é isso. Mas a atitude nossa do coração, que é reflexo da nossa vida durante a semana. Como é que é teu tempo devocional com Deus ao longo da semana? Então, seja criativo, porque em qualquer área, mercado de trabalho, qualquer área, senão você desaparece. Então, aproveite que nós vamos começar um novo ano e se prepare para ser talvez um dos anos mais bem-sucedidos da sua vida em todas as áreas, desde que você se prepare para ele. Então, o tema de hoje, Senhor, eu quero ver. E aqui eu quero ler o texto de Lucas 18, do versículo 35 até o 43, se você puder,
Acompanhe comigo esse texto, por favor. Todos os textos que eu vou usar estão aqui nas nossas telas. Versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Nessa semana eu assisti um vídeo curto, mas para mim foi marcante. No YouTube era um cego falando sobre cegueira. E ele era muito bem-humorado, ele ria. E ele falava assim, algumas pessoas me perguntam, mas como é que você vê as cores? Ele falou, eu não vejo. E começou a rir. E ele estava explicando, ele falou, não, eu consigo perceber que tem uma fonte de luz de algum lugar, da mesma forma como você identifica, às vezes, a fonte de um som. É o máximo que eu posso dizer. Mas se você me perguntar como é que eu vejo azul, como é que eu vou dizer como é que eu vejo azul se eu nunca vi o azul na vida? Ele era cego de nascença. Ele falou, as pessoas me perguntam, você vê tudo preto? Ele perguntou, o que é preto? Eu nunca vi. Mas ele falava com muito bom humor aquilo tudo. No entanto, esse homem, que é um campeão em ser assim, tão bem sucedido, sabendo lidar com aquela sua deficiência, já não é a história desse cego aqui. Esse cego, devido à sua cegueira, era um mendigo. Ele era um homem que não podia trabalhar, não tinha sustento, não havia serviços públicos naquele tempo. Era um homem que dependia de esmolas para sobreviver. Como o homem vivia nas ruas, provavelmente já não tinha família que o cuidasse de si. Era quando ele ouve dizer que um tal de Jesus de Nazaré, que curou algumas pessoas, estava passando por ali, era a chance da vida dele e ele não podia perder aquilo. Por isso o homem grita como ele grita. Eu imagino até que o texto não consegue talvez traduzir toda a ênfase deste homem. Deve ter sido assim a todos os pulmões. Deve ter sido assim um tom de desespero de pedir para Jesus. E Jesus atendeu aquela oração. Eu quero aplicar esse texto aqui para nós. Porque embora acredito que a maioria, ou se não a totalidade das pessoas que estão aqui hoje, não tem deficiência visual completa, precisamos também ser curados de algumas cegueiras da vida da gente. E algumas cegueiras da vida da gente são assim, como por exemplo este homem, se você perguntasse para ele, você gostaria de ver azul, amarelo, verde? Ele perguntaria, o que é isso? Porque eu nunca vi. Por nunca ter visto, eu não sei o que é. Da mesma forma, alguns de nós, por estarmos cegos para algumas áreas, nem percebemos que estamos, porque aquele é o nosso mundo. Por isso precisamos, ao detectar estas coisas, consertá-las. Por isso chegar para Deus e falar, Deus, me mostra. Como diz num dos salmos, se o Senhor lance luz nas minhas trevas. Áreas da minha vida que eu não estou enxergando, mostra. Põe luz ali para que eu veja. Eu nem sei que algumas dessas áreas existem. Então, Senhor, eu quero ver. Primeira coisa, Senhor, me cure da cegueira do comodismo. Quem está acomodado, provavelmente não nota que está. Talvez
alguns até se ofendam quando isso é dito para eles, porque eles não se veem dessa maneira. Por isso essa pessoa, ela precisa ser curada, ela está doente e não sabe. Então, não custa nada você chegar para Deus e falar: Deus, lança luz nessa área da minha vida. Tem alguma área que eu estou acomodado? Tem alguma situação que eu não estou resolvendo? Chega final de ano, por exemplo, eu vi pelos pedidos de oração que acontecem no nosso site. No site da Carisma existe ali os pedidos de oração, e todo pedido que você faz vai para um grupo de intercessores da Carisma e também para todos os pastores da Carisma. Todos recebem aquele e-mail que você mandou ali. Eu leio todos eles e oro por todos. Tem irmãos aqui que se dedicam a isso. Nossos profissionais que trabalham aqui na Carisma pela manhã oram por esses pedidos de oração também. Mas eu percebi agora, no final do ano, por exemplo, que a maioria, quase que 100% dos pedidos de oração tem a ver com relacionamento. Problemas de família, é o filho com problema, é o marido com problema, é a esposa com problema, são problemas de relacionamento. Gente, os problemas de relacionamento, problemas da vida, não são resolvidos acidentalmente na base do deixa como está para ver como é que fica. Você tem que sair do comodismo para se resolver problemas de relacionamento. Seja amoroso, seja conjugal, de amizade, não adianta ficar esperando mudar. É preciso fazer algo. Tem que chamar para uma conversa. Tem que ter um bate-papo, olho no olho, conversar abertamente. Essa de empurrar com a barriga é uma doença terrível chamada procrastinação. Você vai empurrando com a barriga e deixando para lá. No livro de Eclesiastes, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Essa palavra procrastinação é exatamente o que você está vendo aqui. Vamos esperar mudar a ocasião, vamos esperar um tempo. Ele está dizendo que quem fica esperando nunca faz nada. A gente fica empurrando com a barriga. Tudo que adiamos para resolver pode ficar pior. Ah, mas o tempo cura todas as coisas. Se for assim, o pessoal que vai subir do litoral para São Paulo vai ser tudo curado nos carros, não é? Vamos gastar um tempão para ver. A gente não é curado na fila do INSS, não é? Não é bem assim. Então, um conselho que eu queria te dar: não arraste para o ano novo os problemas desse ano. Esse ano ainda não acabou. Ainda dá tempo de fazer um telefonema, de sair com alguém para um café ou para um almoço. Ainda dá tempo de você chamar alguém para um bate-papo, talvez fazer uma reunião de família e conversar. Você precisa colocar a tua vida em ordem, deixar a sua vida mais leve. Muitas vezes o que impede uma pessoa de correr na vida é que a mochila dela está pesada. É tanta gente que segura, é tanto probleminha enroscando a vida. Então, problemas com pessoas são enroscos para o nosso crescimento, vai impedindo a gente de crescer. Resolva os seus problemas e vai ter uma vida mais leve. Olha esse texto, por exemplo, Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem... Coloca o texto anterior, por favor. Esse. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Dá uma olhada, eu só vou selecionar algumas palavras desse texto. Põe a próxima tela para mim, por favor. Que sabe o que deve fazer e não faz. Eu só selecionei algumas palavras do mesmo texto. Se você sabe o que deve fazer e não faz, pecado. Pecado é errar o alvo. Você não optou pelo melhor. Você está desviando o seu percurso. Você não está indo para o melhor da sua vida. É pecado não fazer nada. Uma coisa sábia: se tem que fazer algo, é melhor começar a fazer.
Porque o seu crescimento pessoal não vai cair do céu, não é acidental. Crescimento pessoal é provocado. É provocado. Qualquer pessoa que quer crescer na vida, ela provocou aquele crescimento. Se nós somos cristãos, nós somos desafiados a imitar Jesus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, eu sei de tudo isso. Mas quando ele se encarnou, ele viveu aqui como homem. E como homem, ele também teve que tomar atitudes, iniciativas, para que ele pudesse crescer. Olha o que diz o texto de Lucas 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Analisando esse texto, nós vemos aqui 4 áreas da vida para a gente crescer. Ele se desenvolvia em sabedoria, desenvolvimento intelectual. Ele se desenvolvia em estatura, desenvolvimento físico. Ele se desenvolvia em graça diante de Deus, desenvolvimento espiritual. E ele se desenvolvia em graça diante dos homens, desenvolvimento social. Note, intelectual, físico, espiritual e social. Cada área para você crescer na sua vida. Aproveite esse fim de ano, faz uma listinha, separa essas 4 áreas. O que eu posso... Um alvo para cada área no ano que vem. Um alvo para cada área. Eu acho que de bate-pronto você já saberia dizer alguns. Um alvo para o meu crescimento intelectual o ano que vem. Vou ler um pouco mais, vou fazer algum curso, vou dedicar um tempo maior para estudar um determinado assunto, vou aperfeiçoar as ferramentas intelectuais e de trabalho que eu já tenho. Desenvolvimento físico, vou emagrecer, vou engordar, vou fazer exercício, vou caminhar mais, vou regrar mais os meus horários, controlar melhor o meu sono, me alimentar melhor, mudar meu tipo de alimentação. Desenvolvimento espiritual, vou colocar horários certos e fixos para eu ter o meu tempo de leitura bíblica, estudo da palavra de Deus, orar mais, cantar mais, me envolver com algum ministério no meio da igreja, me voluntariar para servir a Deus, porque muitas vezes nós servimos a Deus servindo pessoas, não é? Ou o meu tempo de devoção a Deus, quero que ele seja com maior qualidade, ou vou me afastar de algumas coisas que estão prejudicando meu crescimento espiritual. Crescimento social, desenvolver novas amizades, fortalecer as amizades que eu já tenho, rever algumas situações, resolver problemas de relacionamento. Tudo isso é desenvolvimento. Parece que a vida vai treinando a gente para o comodismo. Por isso que a gente tem que orar, Deus, me tira do comodismo, me desperta disso, me acorda desse sono, que eu estou deixando a vida passar. Isso porque a vida treina a gente para isso. Quando a gente é criança, por exemplo, nota, a gente cresce automaticamente. Tudo é automático, você não precisa fazer esforço nenhum. Os pais te empurram, os professores te empurram, o próprio sistema escolar vai te empurrando para crescer. Quando você cai dentro de um sistema escolar, por exemplo, ele vai te empurrando, e aí chega um momento da vida em que ele não vai funcionar mais, porque você já formou na faculdade. Porque você não teve que fazer esforço, só teve que estudar. Você está lá, ele vai te jogando de um ano para outro, de um ano para outro, de um ano para outro, até que você um dia vai na faculdade, e aí, bam, terminei o curso, me formei na faculdade. E aí? E aí, meu querido, agora o crescimento não é mais automático. Agora depende de você e de você somente. É você quem vai ter que fazer alguma coisa agora para crescer. É você que vai ter que provocar o seu crescimento. Como assim? Qual o caminho? Começa por aqui, fala para Deus, Deus, eu quero ver. Me mostre coisas que eu posso fazer para crescer. Eu tenho aqui as minhas dicas. Uma delas, vá ler bons livros. Ler livros te leva a expandir a tua mente, te dá ideias novas, leva você a experimentar novas culturas. Pela 4ª vez eu quero ler um trecho aqui que eu escrevi, anos atrás.
Uma boa leitura tem um poder de nos levar para outros lugares, nos fazer viajar por países que nunca fomos e talvez nunca iremos. Eu já fui para o Azerbaijão, para o Nepal, para as montanhas do Himalaia, já fui para Paris, para Roma, para as cidades da Áustria e da Bulgária. Todos esses lugares eu fui sem nunca ter lá pisado os meus pés. Os livros me levaram. Nos livros eu já fui criança, já fui um refugiado, já fugi de um assassino, já fui presidente, já fui cientista, já fui detetive, já fui padre, já fui um homem traído pela mulher, mas que continuava apaixonado. Fui criança abandonada, fui idealizador, fui um político de respeito, fui um ator, fui um jogador, fui um escritor e um espião. Os livros me fizeram ser coisas que eu nunca fui e talvez eu nunca serei. Os livros trabalharam com a minha imaginação e a minha criatividade, me fazendo ver que a vida não é só aquilo que nós captamos com os nossos sentidos físicos. Me fizeram ver que o mundo de fantasia que eu tinha quando ainda era um menino, ainda existia dentro de mim. Que este dom da imaginação que me fora dado por Deus e que agora em minha adultidade estava sendo redescoberto. Quem não lê, se limita a viver apenas o que o mundo exterior lhe oferece, sem poder desfrutar todas as criações da sua interioridade. Quem não lê, se limita a andar apenas em lugares que os seus pés lhe possibilitam levar. Nós desaprendemos a ler, porque leitura para nós na escola era algo obrigatório. Nos ensinaram a memorizar, a gente ia fazer prova daquilo. E não a desfrutar de uma história. Em 2 Timóteo 4, 13, no último texto que Paulo apóstolo escreve, ele já estava prestes a morrer, sua sentença de morte já havia sido dada por César Nero, e ele escreve assim para o Timóteo: quando você vier, traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Por que um homem, sabendo que iria morrer, ainda se preocupava em ler? Eu deixo que você mesmo busque uma resposta para essa pergunta. Provoque o seu crescimento. Vá conhecer outras coisas. Vá buscar novos conhecimentos. Vai conhecer gente que faz diferente de você. Qual a tua área profissional? Procure gente boa na tua área. Vai ler sobre eles. Utilize suas férias para ter contato com outras culturas. Use a internet para isso, aí um bom uso dela. Use contatos possíveis. Tenha relacionamentos e bate-papo, às vezes nessas conversas de amigos de fim de ano, ou de parentes, gente com pessoas de um background diferente de você. Gente de uma etnia diferente da sua. Vai conversar com gente de religião diferente da sua. Para ouvir os seus costumes, as suas histórias. Isso fará com que você expanda a sua vida mais um pouco. E vai fazer com que você amplifique sua vida mais um pouco. Seu espaço de vida ficou maior do que simplesmente os seus 5 sentidos físicos. O que você vê, o que você ouve, o que você escuta. Que tal você fazer coisa que você nunca fez? Pega nesse feriado todo aqui, vai ouvir música clássica. Já parou um dia sozinho com um bom fone de ouvido, curtir um bom Beethoven, Chopin, Strauss, Tchaikovsky? Muito bom, Mozart? Já foi a algum show? Já foi ao teatro? Que tal você desenvolver um pouco mais o seu conhecimento em outras áreas da sua vida? Se amplifique, meu querido. Vai ver coisa nova. Tantos museus em São Paulo, tantas coisas. Aliás, São Paulo, nesta área, é uma cidade maravilhosa, cheia, riquíssimas, para quem gosta desses passeios culturais. Já foi, por exemplo, no Museu da Ciência, e alguns outros que existem, para descobrir coisas novas. Qual era uma matéria de escola que você gostava e que prendia a tua atenção? Ela não tem nada a ver com a sua vida profissional, mas vai estudar. Vai ler sobre o assunto. Tem algumas coisas que eu gosto de ler porque eu gosto e acabou.
tem nada a ver com a minha profissão, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o meu ministério, mas eu gosto. Vai lá crescer um pouco mais. Vai ler um livro diferente. Você é uma boa cozinheira, vai aprender coisas novas. Aliás, na televisão hoje está cheio, porque virou moda, não é? De bons cozinheiros se mostrando dicas novas. Vai ler livro diferente. Vai estudar um pouco de história sobre um determinado ponto, um momento só da história, só para aquilo te elucidar, ilustrar um pouco mais, entender para saber o que passou, para saber como é que nós chegamos onde chegamos. Seja curioso. Lá em casa a gente até exagera, porque a internet banda larga pela casa inteira, e às vezes a gente está assistindo programa de televisão, cada um com o seu navegador ali na mão. Porque a gente vê alguma coisa, às vezes olha assim, nossa, esse ator tá bonito. Vai dar desse cara na hora. Tá bom, hein? Tá bom. Ou senão, esse filme é velho. A gente vê tudo, detalhe. Às vezes estão vendo assim uma cidade, vamos viajar naquela cidade. A gente anda por cidades do mundo inteiro, tudo pela internet. Faça os seus dias um pouco diferentes. Se puder, faça uma viagem exótica. Planeje para isso. E não precisa ser coisa cara, não. Dentro do Brasil mesmo existem lugares fantásticos de se ir. Eu gosto de ver coisas novas. Gosto de passear em lugares novos. É muito bom isso. Gente, a vida está acontecendo. Então, não fique estacionado enquanto a vida está em movimento. Senão vai terminar o próximo ano, você com aquela sensação, não fiz nada, como voou, continua tudo igual na minha vida. Como eu te disse, crescimento é provocado. Se você não fizer nada disso que eu estou te falando, tudo bem, o ano que vem você está exatamente como você está hoje, ou já degradado, porque as coisas envelhecem, inclusive você. Então, nós precisamos chegar para Deus e falar, Senhor, eu quero ver, me abra os olhos. Pede para Deus para te curar do comodismo, para ver as coisas acontecendo na sua vida. Segundo, Senhor, abra os meus olhos para uma vida de oração. Eu aconselho muito você aqui, tenha uma vida saudável, cuide da sua mente, tenha uma qualidade de vida boa, vida familiar saudável. E vida familiar saudável eu me refiro a bate-papo, comer junto, rir junto. Aproveita aí tempo de feriado, jogar junto, tão gostoso. Qualquer coisa junto, né? Até fazer nada junto, tão gostoso. Cuide de você, cuide dos seus relacionamentos, cuide de tudo isso. Para quê? Para que a tua mente seja saudável e você possa ficar atento a essa voz de Deus que todo ser humano escuta, aquelas impressões do coração que às vezes nós chamamos de ideias. Quando eu falo em mente saudável, em vida saudável, eu falo de uma vida aberta para o divino, aberta para o transcendental, uma mente aberta para Deus. Alguém que está preparado para a vida, para receber iluminação divina, direção divina. Muitos anos atrás, eu estava no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e eu estava hospedado na casa de um banqueiro, dono de um banco. Era uma manhã e eu, devido ao fuso horário, eu tinha chegado de viagem no dia anterior, meu corpo estava todo desregrado ainda, acabei acordando muito cedo. E eles gentilmente, no dia que eu cheguei, deixaram para mim lá um pó de café. Lá o café é muito ruim. Eles falaram, este café não era o brasileiro, era o colombiano, mas muito bom também.
café colombiano, era o melhor que nós encontramos, e o mais forte. Sabemos que vocês gostam de café, está aqui o café, tá, você levanta, faz o seu café, cuide de você aqui na sua casa, em casa. Muito bem. Eu acho que o dia estava amanhecendo, 5 e pouco da manhã, sem sono algum. Eu já tinha acordado desde as 4. Tomei um banho e fui preparar um bom café. Quando eu estava preparando, tinha terminado o café, enchi uma caneca de café e fui em direção ao jardim da casa dele. Era uma casa fantástica, maravilhosa, um jardim lindo, tinha um pomar lá no fundo. E quando eu fui em direção dali, tinha uma salinha que eu atravessava. Quando eu vi, eu só vi a perninha dele assim, cruzada. Eu falei, xiii, acordei o cara. Sou meio estabanado de manhã, devo ter feito barulho, acordei o cara. Já cheguei pedindo desculpa. Desculpa, eu acabei lhe acordando, eu não queria lhe incomodar. Ele falou, não, de maneira alguma, de maneira alguma. Eu acordei cedo porque eu preciso. Eu estou aqui no meu tempo de leitura bíblica e oração. Vou lhe contar, ele me falou assim, hoje eu vou tomar uma das decisões mais importantes econômicas da minha vida, a fusão do meu banco com outro banco, é hoje o dia. Como é um dia muito importante, eu preciso ter um tempo maior de oração, então eu vim me preparar mais, um tempo maior de oração e de meditação, para estar com minha mente sintonizada com qualquer impressão que Deus me der no meio daquela reunião. Eu acho que isso explica o sucesso do cara, não é verdade? Que tal ouvirmos isso e trazer isso para a nossa vida? É por isso que eu te falo, para com essa coisa de ser desorganizado. O seu dia começa mal no dia anterior já. Note o princípio de Gênesis. Gênesis, quando termina cada dia da criação, diz assim, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Não é manhã e tarde. Não, lá diz a tarde e a manhã. Por quê? A ideia que ele passa no texto é como se o dia começasse antes. O meu dia vai começar, entenda-se tarde, como início de noite, hora de dormir, ok? O meu dia começa quando eu vou dormir. Normalmente nós ocidentais pensamos assim, levanto cedo, trabalho, e aí, descanso. O pensamento é outro, o pensamento é, vou dormir mais cedo, vou descansar, porque aí eu vou estar bem para o dia que eu vou me desgastar nele. Entendeu isso? Eu me preparo primeiro para o dia, e não simplesmente fico repondo energias do dia. Essa é uma questão só de mentalidade. Muda essa sua maneira de pensar e você vai ver. Por exemplo, se você cuidar bem do seu sono, se você for dormir mais cedo, eu tenho problema de dormir, evite eletrônicos à noite, televisão, celular, desliga tudo. Se isola um pouquinho. Você pode ficar sem ver aquela última retrospectiva que o seu amigo postou do ano dele no Facebook. Faz favor. Você pode viver sem isso. Você pode viver sem aquela foto do menininho olhando para a câmera e a mamãe dizendo, olha como meu filho é lindo. Você pode. Deixa aquilo. Desliga um pouco. E vai dormir. E dorme tranquilo. E prepara para o dia seguinte. Qual é o teu compromisso? Que horas você tem que sair de casa? Eu tenho que sair de casa às 7 horas da manhã. Legal. Quanto tempo você precisa para se trocar? Em meia hora. Não acorde 6:30, então acorde 5:30. Por quê? E meu sono? Seu sono você já vai planejar, vai dormir mais cedo. Porque aí você acordando com o tempo, você não entra na correria, levanta de manhã, você pode tomar aquele banho gostoso, que o Alckmin não me escute, não significa longo. Você pode tomar um café da manhã gostoso, tranquilo. Você pode selecionar as músicas que você vai ouvir para o seu trabalho ou no carro. Você pode escolher como vai ser o seu dia, o trajeto até que você vai. Você pode fazer tudo isso porque você está com tempo. E isso tira da gente a agitação. Aí quando você ora,
Você não ora só daquela maneira, ai Deus, me livra do trânsito, ai Deus, tira esse povo da minha frente. Você não vai fazer esse tipo de oração. Você vai poder orar com comunhão, falando e ouvindo a Deus. Se não tivermos práticas saudáveis, nunca iremos ter uma vida saudável. Guardou bem isso? Vamos repetir juntos? É didático, para nós mesmos memorizemos. Vamos lá? Se não tivermos práticas saudáveis, nunca iremos ter uma vida saudável. Não dá para querer ser uma pessoa saudável sem oração, sem comunhão com Deus. E não dá para ter essa comunhão gostosa na correria. Quando você está vivendo uma vida vazio do Espírito Santo de Deus, alguns sinais também começam a aparecer no painel da sua vida. Acende a luzinha de desmotivação, de reclamo, de falta de vontade de se doar pelos outros, falta de amor. Tudo isso é sinal de ser vazio do Espírito Santo. Hoje pela manhã, estava batendo papo com a minha sogra querida. Minha sogrinha tomar um café lá em casa comigo, viemos juntos, e batendo um papo, e ela me contando, ela falava exatamente essa frase. Eu falei, sogra, incrível, está no meu texto da mensagem de hoje. Ela falou, olha, quando nós temos uma vida vazia do Espírito Santo, a vida fica desmotivada, a gente perde o pique para a vida, tudo fica sem graça, pessoas legais não são legais, na verdade é a gente que não está bem. Efésios 5, 18, 19 diz assim, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Em outras palavras, faça alguma coisa, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Para ter uma vida cheia do Espírito de Deus, e levar uma vida espiritual saudável, você precisa desenvolver alguns hábitos que vão te revigorar espiritualmente. Um momento devocional diário é necessário. Aquele tempo tranquilo, a sós com Deus, onde você permite que Deus fale com você através de impressões no coração, você fala com Deus através da oração, ou aquele tempo de leitura bíblica que é enriquecedor para você. Eu amo ler livros de pesquisa bíblica, por exemplo. Eu gosto de saber detalhes que enriquecem o texto, que me levam a extrair o melhor daquela história. Ontem pela manhã, levantei sábado, pela manhãzinha. Não tinha nada a ver com o que eu estou pregando aqui hoje. Estava estudando o livro de Sofonias, um livro que quase nunca lê. Eu quis saber alguns detalhes históricos para enriquecer aquela profecia, entender o pano de fundo daquele povo. Eu fiquei horas ali. Que delícia, que gostoso. Meu coração estava ali alimentado da leitura bíblica. Textos assim me elevam, me enche o coração, alimenta a minha alma. Vai você fazer isso também. Se não tivermos práticas saudáveis, nunca iremos ter uma vida saudável. Terceira oração que a gente pode fazer. Senhor, abra os meus olhos para ver as pessoas que eu tenho ao meu lado. Sempre que nós vamos entrar numa nova fase da nossa vida, nós somos tentados a colocar mais coisas na agenda. Eu preciso fazer uma academia. Você vai botar mais uma coisa na sua agenda. Eu preciso fazer um curso, uma faculdade. Você vai botar mais coisa na sua agenda. No entanto, nós não podemos colocar algo novo na nossa agenda sem tirar algo de lá. Porque nós vamos continuar com as mesmas 24 horas. O problema é que quando a gente quer fazer algo novo, a gente tira o tempo daquilo que é importante na vida da gente, como por exemplo a família, relacionamento, tempo com os filhos. Queridos, planos, finanças, mais trabalho, horas extras de trabalho, tudo isso que você fez nesse ano, é bom eu te perguntar, para que tudo isso? O melhor ainda pergunta, eu vou usar uma expressão que tem na Bíblia, para quem tudo isso? Não vale a pena as grandes conquistas da vida se a gente não tem com quem repartir. Para que ganhar um monte de dinheiro se eu não tenho com quem gastar? O que adianta ter aquela viagem linda e eu não tenho, não dá para ir. Você paga para a família aí, porque você vai ficar trabalhando. Esse também foi o pensamento de Salomão quando escreveu esse texto aqui, Eclesiastes 4, versículos 7
ao versículo 9. Descobri ainda outra situação absurda, gosto dessa palavra. Isso é um absurdo, debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Emenda o texto. As coisas melhores da vida têm a ver com relacionamento. Eu estava numa entrevista uma vez, num programa de TV, e me perguntaram: fala uma das frases que marca a sua vida. Eu disse: as melhores coisas da vida não são coisas. Tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com tempo de qualidade. Vamos organizar melhor a nossa agenda, rever melhor o nosso tempo, para nós produzirmos mais sorriso do que dinheiro, mais prazer do que cansaço, mais amor do que estresse. Vamos dedicar mais tempo para as pessoas que nós amamos. Lá no texto de Lucas 24, de 13 a 35, eu não vou ler, apenas citando, que conta aqueles discípulos na estrada de Emaús e encontraram com Jesus e não reconheceram que era Jesus, e ficaram juntos, tiveram um tempo de comunhão gostoso, mas não reconheceram que era Jesus. Até que aqueles homens, depois de Jesus ter se juntado a eles ali na caminhada, quando eles estavam diante da mesa que convidaram Jesus para entrar e comer com eles, que ele pegou o pão e partiu o pão, aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos para reconhecer quem estava ali com eles. Até o texto fala isso de modo até misterioso, e os seus olhos foram abertos e eles viram. Não é isso que nós estamos orando? Senhor, abra os nossos olhos para ver. No caso, eles viram quem estava ali com eles. Que Deus nos dê estes olhos abertos para ver com a alma quem está do nosso lado. Você fala tão mal do teu marido, e o melhor amigo dele fala: o cara é incrível. Você não consegue ver o teu marido que está do teu lado da maneira que o amigo dele mesmo o vê. Talvez até você se considere um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo para os seus amigos, uma boa amiga, bons pais, bons filhos, mas sem perceber, você está com os olhos fechados para a pessoa que está do seu lado. Que possamos olhar para os nossos filhos e vê-los com outros olhos. Olhar para o cônjuge e ver aquela pessoa com outros olhos. Ver até os nossos amigos com outros olhos. Olhos da alma, sabe? Olhos que enxergam o belo na pessoa. Que coisa gostosa. Desculpa, vou expor uma coisa que eu vi da senhora aqui hoje. Já era o momento de vir aqui para a reunião, fui tomar água. E minha sogra falou alguma coisa e eu, quê? Aí eu percebi, ela não estava falando comigo, ela estava falando com as plantinhas lá de casa. Parecia uma menina brincando com as plantinhas. E jogando água nas plantinhas e tudo mais. Eu convivo há mais de 20 anos e não conhecia o lado menina da minha própria sogra. Que Deus abra os nossos olhos para ver como as pessoas do nosso lado, que estão próximos de nós, são tão lindas. Tem tanta coisa boa para nos mostrar. Nós precisamos olhar para os nossos amigos e pensar: o que eu posso fazer por ele? O que eu posso fazer por ela? O que eu posso fazer para tornar a vida dessas pessoas mais agradável? Lembra? Se não tivermos práticas saudáveis, nunca iremos ter vida saudável. Vamos pedir que Deus abra nossos olhos. Último. Senhor, é uma boa oração aqui. Senhor, que eu volte a me
enxergar. A vida ela não é feita só de ação. Nós precisamos também do valor da solitude. Eu não estou falando de solidão. Solitude. Tempo consigo mesmo. Refletir, pensar, voltar a se enxergar. Há um texto na Bíblia Sagrada, em Gênesis 32, desde o 22 até o 32, e eu destaco só o 24 aqui. Jacó teve um momento da sua vida que ele precisava ficar sozinho. Era um momento de crise para ele, até porque ele achou que ele ia morrer. Alguém chegou para ele e disse: teu irmão está vindo aí com 400 homens a cavalo junto com ele. Ele falou: pronto, meu irmão vai vir me matar. Ele tinha traído o irmão muitos anos atrás. Então ele passou as famílias, passou todo mundo e ficou sozinho. Tinha um vale, passou todo mundo, ele ficou sozinho. E aí é o que diz aqui o texto de 32, 24. Ele ficou sozinho. Ele precisava daquele tempo. Provavelmente pode ter sido um momento de conflito ali de Jacó consigo mesmo. Queridos, nós somos essas coisas, esses momentos que vivem dentro de nós. Tirando aqui o lado dramático desta história, nós também precisamos, algum dia da nossa vida, algum momento da nossa vida, sabe, fazer todo mundo passar o vale. Vai lá, me deixa sozinho. Preciso de um tempo comigo. Aquela boa prática de se isolar. Eu morava numa casa quando era criança, que tinha muito mato, muita árvore na casa, eu gostava muito dali. Uma das práticas que eu tinha e que eu criei logo quando eu era criança, subi em árvore bem alta e fiz uma cama lá em cima da árvore. Eu amava subir lá, ela tinha segurança. Eu amava subir lá em cima e ficar isolado de todo mundo, quieto, é gostoso. Era o lugar onde eu fazia minhas leituras, era o lugar onde, às vezes até dormia. Que gostosa essa prática. Muitos dos antigos têm essa prática até hoje, o pessoal mais interiorano fazem isso até hoje. E nós, das grandes cidades, estamos destruindo a nossa vida não fazendo isso. Ache o seu cantinho, fique sozinho um tempo só para suas coisas. Um tempo para olhar sua interioridade. Quem é você? Nós somos os sons que nós registramos, os cheiros que nos marcaram, as ideias que tivemos, os sonhos e os desejos que nós cultivamos. Ore hoje: Senhor, eu quero ver. Eu quero me ver. Tenta fazer. Eu vou terminar, antes de eu terminar, posso convidar você a ficar em pé comigo, por favor? Fique em pé comigo, por favor. Mas eu vou terminar. Tenta fazer uma retrospectiva de 2014 com relação a você mesmo. Vamos lá, enquanto eu vou te falando, veja se você consegue trazer alguma coisa à sua mente. Quais foram seus momentos de maior alegria? Tenta captar um. Tenta lembrar de um momento. Você deu aquela risada gostosa. Ou simplesmente, às vezes a alegria não tem a ver com riso. Não é? Lugares mais bonitos que você já viu nesse ano. Cenas bonitas que você viu nesse ano. Cores ou cheiros que marcaram algum momento. Lembra de uma imagem marcante? Registre esses momentos. Registra. Reviva esses momentos. Sinta esses aromas que mexem com você. Ouça os sons que tocam as notas do piano da sua alma. Registre essas sensações. Um dia isso poderá ser usado para te lembrar que a vida é bela e que Deus é bom. Vai ter momentos na vida da gente em que a gente vai assim só fechar os olhos
navegar pelas pastas e arquivos da nossa mente. Aqui na nossa mente abrir uma foto, aqui na nossa mente ouvir um som. Eu voltava de um tempo de passeio com Magda e Dudu. Ontem, minhas músicas estavam em randômico no carro, e entrou uma música. Eu sabia que só eu naquele carro curtia aquela música. Ela me lembrava do primeiro ano de escola. Cheiro do caderno, sensação de novidade, vou para a escola. Eu não sabia o que eu esperava. Eu curti. Eu percebi que alguns sons são meus. Aquela música talvez para outra pessoa fosse irritante, mas ela é minha. Ela é minha. É música para se ouvir com fone de ouvido. Não perturbo ninguém, mas eu me delicio. Quando a gente olha esses momentos da vida, eu confesso para vocês que minha única lamentação, mas ela não é tão lamentação assim, é só um momentozinho, é que eu chego para Deus e falo assim: Deus, minha vida é tão boa que eu queria viver de novo. Você descobre que a vida é bela e que Deus é bom. Amém? Ao Senhor da nossa vida, a Ele que nos deu a vida, a Ele vamos nos entregar, nos render, dar nossa vida para Ele. Vale a pena. Vale a pena. Fim de ano, momento de gratidão. Abra suas mãos diante de Deus e comece a fazer a sua gratidão. Agradeça a Deus por alguma coisa da tua vida, principalmente agora, desse ano, que esteja próximo, que passou tão perto. Agradeça a Deus por pessoas, por coisas, por cheiros, por sons, por alegrias. Fala para Deus: Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu sei que o Senhor vai guiar, vai cuidar de tudo.